As semifinais do Campeonato Paulista estão definidas. O Santos enfrenta o Mojimirim e o São Paulo recebe o Corinthians. Rafael Ramos está aqui com a gente, ele acompanha as coisas do Corinthians, mas também está por dentro de todos os times dessa fase final do Paulistão. Rafael, você esteve hoje com o técnico do Mogi. Ele está preparado para enfrentar o Santos de Neymar? Conversei com o Dado Cavalcante, está muito confiante. Disse que o Santos não é só o Neymar, o Santos tem outros jogadores de qualidade. Elogiou o Cícero, por exemplo, o Arouca. Mas ele está muito confiante porque disse que o regulamento que permite uma partida única apenas dá chance do time chegar na final. Porque ele disse, o Mogi precisa vencer o Santos apenas uma única vez. Se fosse 2 partidas, teria que vencer uma, empatar outra, ou vencer 2 vezes. Então, pelo menos o Mogi está bastante confiante para essa semifinal. Ele não falou de nenhuma marcação especial em cima do Neymar? Não, segundo ele, tem que se preocupar com os 11 jogadores. O Santos não é só o Neymar, é evidente que o Neymar é um jogador decisivo, mas segundo ele, a preocupação tem que ser com os 11 jogadores, não apenas com o Neymar. Santos é favorito? Santos favorito. Conta com um elenco melhor, tem um craque como o Neymar que pode decidir a qualquer momento, enfim. Mas no futebol a gente nunca sabe, né? O Mogi surpreendeu, fez a segunda melhor campanha na primeira fase, ganhou do Botafogo por 6-0. Então, nunca se sabe, mas o Santos é favorito. No outro jogo, o São Paulo, o melhor time dessa fase de classificação do Campeonato Paulista, enfrenta o Corinthians. O Corinthians que eliminou a Ponte Preta num jogo que começou difícil para o Corinthians, mas que depois ele foi construindo aí a sua vitória, um gol atrás do outro, com muita facilidade. Nesse clássico, São Paulo e Corinthians, qual que é a sua avaliação, que deve ser no próximo final de semana? Há quem acredito que o Corinthians seja favorito, né, pela fase que o time vive, mas eu acredito que clássico não tem favorito realmente. No primeiro turno, o São Paulo recebeu o Corinthians no Morumbi, perdeu por 2-1, mas não merecia perder, jogou melhor o Corinthians, que acabou tendo uma sorte de fazer o gol com o Danilo, depois uma infelicidade do Rogério Ceni, o pênalti no Pato. Então, eu acho um jogo equilibradíssimo, não é possível apontar favorito. O São Paulo que ganhou do Penapolense ali no sufoco, o Corinthians ganhou com sobras a Ponte Preta, mas quando se encontram 2 gigantes como o São Paulo e o Corinthians, é impossível você dizer que um é favorito, o outro entra como azarão. E você acha que os elencos de São Paulo e Corinthians são iguais, são equiparados, têm a mesma medida, ou você acha que talvez o Corinthians, por ter um entrosamento aí de 3 anos, esteja um passo à frente? Além de ter essa questão de entrosamento, acho que tem também jogadores decisivos. Jogadores que crescem na hora de uma decisão, como Emerson Sheik, Danilo, o Guerreiro, o Pato, que hoje é reserva, mas a qualquer momento pode entrar e decidir uma partida. Então esse fator o Corinthians pode levar vantagem em relação ao São Paulo. Só que o São Paulo jogando na sua casa, com o apoio da sua torcida, com também jogadores decisivos como Rogério Ceni, Ganso, Luiz Fabiano. Então, se mostrar a postura que teve no primeiro turno, quando agrediu o Corinthians, partiu para cima, tem condições de ganhar também, a não ser que aconteça um lance casual e aí pode mudar o clássico, o rumo do clássico, mas tem tudo para ser um jogo muito igual. Entendo que o Santos tem mais facilidade para chegar nesta final de campeonato e entendo que o clássico não tem favoritos também. Agora, o Corinthians e o São Paulo estão envolvidos com a Libertadores. Isso atrapalha de alguma forma a preparação, a cabeça para a primeira partida, para a semifinal, né? Uma partida única, na verdade. No caso do Corinthians, por exemplo, o técnico Tite disse na semana passada que não há interferência, porque o Corinthians joga nessa quarta-feira, dia 1º, e apenas depois no dia 15. Então tem um intervalo grande entre uma partida e outra pela Libertadores, com essa semifinal do Paulista no meio. Então acho que isso não vai atrapalhar, porque até entendo que seria muito importante ganhar a semifinal, porque isso enche o time de moral para a Libertadores. A mesma coisa com o São Paulo. O São Paulo tem um jogo decisivo contra o Atlético, precisa fazer o resultado aqui no Morumbi e se confirmar a classificação para a final do Paulista, vai para o segundo jogo da Libertadores contra o Atlético também cheio de moral. Então é importante o time ganhar essa semifinal para chegar na Libertadores com moral, chegar com fôlego. Então acho que nenhum time vai querer pensar na Libertadores e deixar o Paulistão de segundo plano.
é importantíssimo fazer um bom jogo no Paulistão para ter fôlego no Libertadores. Até porque agora o Paulistão, nessa reta final, vale taça, né? São Paulo e Corinthians foram dois times que pouparam elencos nesse estadual, né? No começo, na fase classificatória. E agora, do lado do São Paulo, por exemplo, o Ney Franco, que esteve aqui com a gente semana passada, disse que não há mais revezamento de jogador. No Corinthians deve ser a mesma coisa. A mesma coisa. O Tite disse que tem 30 titulares, que ali ninguém tem posição garantida, mas é evidente que a gente sabe que ele tem um time definido, quer dizer, e esse time que vai jogar contra o Boca, esse time que vai jogar contra o São Paulo, enfim. Agora é um momento decisivo onde não cabe você poupar um jogador, escolher uma partida para chegar com mais força ou tirar o pé, enfim. Agora é decisão total, até porque a gente teve 19 rodadas que pouco acrescentou ao campeonato. Por exemplo, no primeiro clássico entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhou, mas isso pouco interferiu na vida do Corinthians e como também pouco interferiu na vida do São Paulo. Agora sim não, agora é importante, agora quem perder está fora do campeonato, quem perder chega na Libertadores com a dor de cabeça, a pressão da torcida, então agora é importante, agora é tudo ou nada. Muito bem, Rafael.